Jó, capítulo 42, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2 da palavra do Senhor e o versículo 3, que está escrito: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco, Pai, através da sua palavra. Amém? Vocês podem ficar à vontade, podem glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é as promessas do nosso Deus a todos nós. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós começamos a entender, a compreender os processos que nós passamos e a confiança que nós não deixamos de ter no nosso Deus. Assim foi a vida de Jó, assim também é com todos nós que temos confiado no Senhor. Quem confia no Senhor não significa que não vai passar por tribulações, por aflições nesta vida. Quem confia no Senhor não significa que não vai ter desafios, assim como Jó também teve desafios sobre a vida dele. Não significa que se nós temos fé, que se nós confiamos em Deus, não significa que nós não teremos também desafios diante do nosso Deus. Por isso, eu e você necessita confiar na doutrina da providência de Deus. E quando nós confiamos, quando nós entendemos esse processo, as promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos ter a grande certeza que somos vencedores em Cristo Jesus. Para isso a confiança. Então a providência de Deus, ela é a doutrina de que Deus é soberano sobre tudo e todos que está neste mundo. É sobre todas as coisas, é sobre todas as circunstâncias que nós venhamos enfrentar no nosso dia a dia. A providência de Deus é mais do que uma simples ideia de prevenção e prudência. Vai muito mais além disso sobre a providência do nosso Deus. Pastor, mas se Deus, pastor, se encontra no controle, por que nós passamos por algumas dificuldades? Porque a providência de Deus, ela significa que Deus, o soberano, é Ele que governa todo esse mundo, é Ele que governa todas as coisas, de modo que não acontece por acontecer. Aquilo que acontece conosco, que acontece com você, não acontece por acaso, e nada vai fugir do controle do nosso Deus. Olha a vida de Jó, olha o que ele enfrentava, olha o que Jó passava, meus irmãos. Talvez alguém pode dizer: mas pastor, olha o que estamos passando, olha o que estamos enfrentando de todos os nossos lados, olha o que estamos vivendo, é tantas tragédias, é guerra entre famílias, é nações, é doenças, é desempregos, é depressão, é ansiedade, porque tanta maldade nesse mundo. Se Deus está no controle de todas as coisas, talvez é a pergunta. Alguém possa estar perguntando no seu íntimo interior, no seu coração: pastor, por que eu estou passando por isso? Mas pastor, por que eu estou enfrentando isso lá no meu lar, na minha casa? Porque tantas coisas ruins têm acontecido no meio da nossa família, no meio da minha família, até o mal, meus irmãos, que tem acontecido conosco, ao nosso redor, tem uma forma de Deus trabalhar em nosso favor. Até o mal,
até o mal que se encontra ao nosso redor, é uma forma que Deus tem para trabalhar com você, é uma forma que Deus tem de lidar com todos nós. O que precisamos fazer é confiar, é acreditar, é ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é acreditar, é ter a certeza na providência de Deus em meio ao caos que estamos vivendo ao nosso redor. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus. Jó é mais um modelo de sofrimento, é um exemplo para todos nós de perseverança. Você não pode deixar de perseverar, você não pode deixar de acreditar, você não pode deixar as circunstâncias te afetarem, as situações querer talvez te parar, porque muitas pessoas no meio da caminhada, no meio da jornada, ele pensa assim: eu vou ser um cristão a partir de hoje. Aí ele pensa: agora sendo cristão eu não vou ter mais desafios, não vou ter mais conflitos, agora eu tenho uma vida só de rosas, e esquece os espinhos que vai encontrar na nossa frente. Por isso a importância de confiar, de perseverar no Criador, naquele que governa todas as coisas e principalmente as nossas vidas. Assim era Jó. Assim é você, meu irmão, minha irmã. Jó, ele teve uma crise financeira. Imagine os cobradores batendo na casa de Jó. Jó teve uma crise familiar. Imagine o seu casamento. Jó teve uma crise juntamente com seus amigos, todos os abandonaram. Jó teve uma crise de enfermidade. Jó foi parar numa cama, doente, enfermo, mas mesmo assim não deixou de confiar no Todo-Poderoso. Não deixou. Você tem confiado no Todo-Poderoso? Você tem confiado no Deus, o Criador de todas as coisas? Tem botado a tua fé diante de Deus? Tem acreditado na providência do nosso Senhor? A Bíblia ela chega a afirmar que Deus criou todas as coisas e sustenta toda a sua criação. É Deus que sustenta, nada pega Deus de surpresa. Tudo que nós estamos passando, enfrentando, seja pessoalmente, seja numa cidade, seja no país, não importa, nada tem pego Deus de surpresa. Por isso, meus amados irmãos, é momento de confiar no Senhor, é momento de acreditar, é momento de saber que Ele tem o controle das nossas vidas, Ele está na direção, Ele é quem governa todo o universo, é Ele que governa as nações e os próprios indivíduos. Será que você tem crido nesta palavra? Será que você tem crido, tem colocado a sua fé diante de Deus? Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas que desistem, quantas pessoas que olham para os obstáculos da vida e deixa de olhar para o Criador, aquele que governa todas as coisas. Olha o que Jó está dizendo no versículo 2, igreja: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada do Criador, aquele que governa todas as coisas, nada pode ser impedido por Ele. Por isso é momento de confiar, é momento de acreditar, é momento, meus irmãos, de nós colocar a nossa fé em ação. Deus, Ele exerce governo de tal forma que Ele não pode ser responsabilizado pelo mal moral. Ele não é o autor do pecado, não, e nem viola a vontade
vontade e responsabilidade de suas criaturas como agentes livres. Deus não é o criador do mal, Deus nos deixou livre-arbítrio, por isso você pode escolher a fazer a vontade do Senhor, a confiar na doutrina da providência, a ter a certeza que Ele está no controle. Por isso significa que eu e você temos escolhas, elas podem tomar decisões e assumir ainda atitudes de acordo com sua própria vontade. É momento de confiarmos, é momento de acreditarmos, é momento, meus irmãos, de ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da providência de Deus é um grande conforto para os remidos, para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Imagine você saber que alguém cuida de você. Imagine você saber que alguém está no controle da sua vida. Imagine você saber que tem alguém cuidado de cada um de nós. Imagine você saber que o Todo-Poderoso tem o controle da sua vida, da minha vida. Por isso é a certeza que nada poderá frustrar os planos daquele que os redimiu. Sim, nem o plano dele, meus irmãos, pode ser desfeito. Ele continua no controle, Ele continua na direção, Ele está na frente de todas as coisas. Ele, meus irmãos, é que dirige, é Ele que governa. Basta eu e você acreditar e confiar nessa doutrina maravilhosa, a providência de Deus em nossas vidas. Imagine você saber que tem alguém que tem cuidado de tudo, você saber que alguém está no controle de toda a situação. Nós podemos descansar sabendo que somos sustentados pela mão de Deus, o Todo-Poderoso. Nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. O apóstolo Paulo, ele fala da providência de Deus quando ele escreveu que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tudo que acontece conosco tem a providência de Deus. Tudo que tem acontecido conosco é saber que Deus tem o controle das nossas vidas. Tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que tem talvez nos afetado, que talvez tem nos entristecido no nosso dia a dia, e que aparentemente nós olhamos e falamos: meu Deus, eu não estou mais aguentando, não estou mais suportando. Mas se nós crer na providência, se nós confiar, se nós acreditar, se nós depositar a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós teremos a grande certeza, meus irmãos, que o nome do Senhor será glorificado, porque Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eternamente, e é Ele que está no controle das nossas vidas. É Ele que tem a providência. Por isso que todas as coisas que acontecem conosco não é em vão. Ele está na direção, Ele está na frente. O importante é eu e você saber que a providência de Deus sobre a criação expressa o seu poder, a sua sabedoria e a sua glória. Já imaginou? Que maravilha nós sabemos que Deus está na frente. De nós reconhecemos, meus irmãos, que a providência de Deus, ela é tão clara sobre nós, que ninguém poderá alegar não ter a ciência dela. Ninguém vai poder alegar, ninguém vai poder questionar o nosso Deus, o
Todo-Poderoso, que tem o controle das nossas vidas. Será que você tem confiado nesse Deus, o Todo-Poderoso? Será que você tem acreditado nesse Deus? Porque sem dúvida a doutrina da providência de Deus é motivo de alegria e segurança para todos nós que somos salvos. É saber que você tem uma segurança, é saber que você tem uma alegria, que alguém tem cuidado de todos nós. Por outro lado, ela é motivo também de temor para todos os incrédulos. Por quê, pastor? Porque nenhum dos filhos do nosso Criador está isento dos testes e provações dessa vida, que ofuscam a vida de todos os seus filhos. Nenhum de nós. Todos nós podemos, meus irmãos, às vezes ficar em situações difíceis, mas nós, como filhos, sabemos que Ele continua no controle, sabemos que Ele está na direção, sabemos que nós podemos confiar nele em situações difíceis, embora talvez as dificuldades da vida e os fardos que somos obrigados a suportar possam parecer de maior peso, de inclinação mais acentuada. Por isso devemos confiar na providência de Deus em nossas vidas. Tem que confiar. O fardo está pesado, pastor, a situação se encontra difícil, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde correr. Continue confiando, continue colocando a sua fé, continue acreditando no governador, aquele que está no trono da mansão celestial, que tem olhado, tem cuidado da sua vida. E eu quero dizer para você, meus irmãos, aquilo que você está passando, para Deus nada é impossível. Para você talvez possa ser, mas quando nós confiamos no Todo-Poderoso, para Ele nada é impossível. Tem que confiar, tem que acreditar. Em comparação com as outras pessoas e situações, a pressão às vezes é cuidadosamente pesada na balança do profundo amor do nosso Senhor, o Todo-Poderoso, por causa dos seus, por causa daquele que é fiel, que tem confiado no nosso Deus. Olha o que Jó fala, medita de novo comigo, olha que ele está dizendo: bem sei eu que tudo podes. Tem uma vírgula aí, tem uma vírgula, tudo podes. Esse era Jó. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada diante de Deus. Se Ele realizou uma promessa para você, talvez alguém pode questionar: pastor, mas Deus fez uma promessa, Deus usou um vaso aí, Deus falou há tanto tempo, mas nunca aconteceu. Porque você deixou de confiar, porque você deixou de perseverar, porque você deixou de acreditar no autor, o consumador de todas as coisas. Por isso a fornalha aqui de Jó, ela não foi resultado da negligência do nosso Senhor, não, Todo-Poderoso, nem um reflexo das transgressões de Jó, não. Deus sabia o que Jó estava enfrentando, Deus sabia o que ele estava passando. O seu peso em sofrer foi um ministério de refinamento que o Senhor permitiu que ele alcançasse, com um propósito em vista: mudar a vida do seu servo fiel. Aquilo que você está enfrentando tem um propósito diante de Deus. Aquilo que você está passando diante de Deus tem um propósito na sua vida. A nossa grande dificuldade é o nosso eu, é o nosso orgulho
de admitir que o nosso Deus tem o controle das nossas vidas. O nosso eu, o nosso orgulho, tira as promessas de Deus. O nosso eu, o nosso orgulho, tira os propósitos que Deus tem para todos nós. Mas para aqueles que confiam, para aqueles que são fiéis, para aqueles que não desistem, assim como Jó não desistiu, Deus também será com aqueles que perseveram até o fim. Por isso, a promessa de Deus, ela pode se cumprir na sua vida, desde que você não olhe para trás, desde que você não olhe para os lados, mas que você venha olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o controle de todas as coisas, meus irmãos, sabendo que os testes e provações dessa vida que nós enfrentamos são apenas momentâneos. Tudo vai passar, tudo isso passa. Ei, tudo isso que nós enfrentamos passa. A palavra do Senhor chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha o que o veterano está dizendo. Aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, não tem como comparar com aquilo que o Deus, o Todo-Poderoso, tem preparado para cada um de nós. Ele tem a providência em nossas vidas, Ele tem o controle das nossas vidas, é Ele quem nos consola nas nossas tribulações, e isto para que também possamos ajudar outros que estejam aflitos com a mesma ajuda e conforto que Deus nos concedeu. Aquilo que você está enfrentando, você pode ajudar alguém que está mais aflito ainda, que está do seu lado. Talvez você olhe para alguém e diz: mas eu preciso mais, pastor. Talvez alguém que está do seu lado precisa mais do que você. Talvez alguém que está nos acompanhando em casa precisa mais do que a cada um de nós. Por isso, a importância de confiar, a importância de acreditar. Pode ter a certeza de que quanto mais sofremos por causa de Cristo, tanto mais Ele mostrará o seu consolo para conosco, através do nosso Salvador. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo se encontra no controle da soberania do nosso Deus. Por isso, peça a Deus sabedoria para enfrentar as adversidades dessa vida. Peça a Deus, peça. Se você não tem sabedoria, peça a Ele, para que Ele venha lhe dar sabedoria nos momentos difíceis que você venha enfrentar. Mas acredite, confie nos propósitos do nosso Deus. O livro de Jó, temos vários conselhos de como lidar com as adversidades da vida, e devemos aprender com a palavra de Deus para enfrentá-la, essas adversidades. Sabe qual é o nosso grande desafio? É aprender com a palavra do Senhor, é aprender com as escrituras do Senhor, é entender as escrituras do nosso Salvador, porque devemos aprender com a palavra de Deus para enfrentar esses obstáculos. Sem a palavra você não consegue
vencer esses obstáculos. Sem a palavra de Deus nós somos derrotados. Ele é o nosso governo, Ele é a providência divina. O que nós precisamos é confiar, o que precisamos é acreditar. Se você perder o controle da sua situação, Ele ainda continua no controle de todas as coisas. Você pode até perder, mas Ele não vai perder o controle da sua vida. Ele não perde o controle. Por isso, não importa quão estreito seja o caminho, quão cheio de espinhos seja a estrada que você está enfrentando. São muitos que correram a corrida, passaram por várias situações, tribulações, testes, provações, vitórias e conquistas, mas Ele nunca nos deixou desamparado. Nunca. Ele nunca desamparou você. Com Ele somos mais que vencedores. Com Ele somos mais, meus irmãos, que vencedores. Ele continua no controle. Ele é a providência divina. Por isso, acredite, tenha fé em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.